É verdade, Maristela. Eu pensei nisso também. Quando eles falam dessa quantidade de 3 anos para cá, a gente pensa na pandemia como um fator que provocou o aumento, mas a existência de pessoas dormindo nas ruas, ela não é recente. A gente sabe que isso acontece. Infelizmente, a indiferença das pessoas e até a revolta de quem não está na situação deles também não é novidade. Infelizmente, quando eu estava fazendo a reportagem, muita gente passava e dizia assim: é um monte de marginal, fica aí, não sei o quê. A gente tenta explicar que as pessoas têm uma situação de dependência que é gravíssima. Sim. Eu sei que é difícil entender, eu tento me colocar em todos os lados dessa situação. É muito complicado resolver isso, sobretudo quando tem a droga entrelaçada na história toda. Veja, esse centro aqui, a gente não tem nem como mostrar agora, porque tem umas pessoas tomando banho, né? Logicamente, a gente não pode... Ou então dando um repouso, que é uma outra situação assim também que a gente não pode mostrar. A refeição, o almoço, especificamente nesse centro aqui, ele não acontece aqui, acontece num restaurante popular que também é mantido pela prefeitura, mas que fica lá perto do mercado de São José. Explicando para você, Maristela, e para as pessoas, por que a gente não está mostrando os que neste momento se encontram aqui. Porque ou estão repousando, ou estão tomando banho. Mas a secretária de Desenvolvimento Social, de Direitos Humanos do Recife, Ana Rita Suassuna, está aqui comigo. E ela assistiu a reportagem com a gente no momento que estava passando. E chama muita atenção, Ana, todos esses programas que a gente vem falando sobre eles, que a Prefeitura vem desenvolvendo, a história da droga está ligada em toda essa situação. E como é que vocês estão pensando em lidar com isso? Porque eu ouvi isso, de todo mundo que eu ouvi hoje, só um não me relatou essa situação da droga. Boa tarde. Boa tarde. A Prefeitura da cidade do Recife tem um programa estruturado chamado Recife Acolhe, que atende a população em situação de rua no Recife. Um dos eixos do programa é a saúde e a segurança alimentar. A gente sabe que o problema de droga é um problema de saúde e a gente tem que enfrentá-lo como um problema de saúde. A pessoa tem que querer aderir. A gente não tem autonomia de tirar uma pessoa da droga à força se ela não quer, só com alguma ordem judicial, se for o caso, de você recolher para algum tratamento específico. A gente tem na rede também, tanto os CAPs que atendem a pessoa usuária de droga, como também alguns convênios com algumas entidades do terceiro setor que fazem atendimento ao usuário de droga. Então, dentro do Recife Acolhe, não tem só esse eixo da segurança alimentar, da saúde, tem da moradia, tem da questão da ampliação dos serviços, tem a questão da formação, da escolarização. Então, tem a parte mais formal, o censo mesmo. É fruto desse programa que estava planejado já, essa ação do censo, a partir da discussão no Comitê da População em Situação de Rua, onde a população em situação de rua também participa das discussões, e o terceiro setor junto com a Prefeitura. Então, o censo já é fruto desse, porque o censo vem nos mostrar, Bianca, que a gente está no caminho certo, que a gente tem que trabalhar esses eixos fortemente. E a moradia? Eu sei que vocês têm um programa que é de experimentar, né? Uma moradia permanente para algumas pessoas de rua. A moradia na cidade do Recife, a política habitacional no país, você sabe que é um desafio enorme ainda para atender todas as demandas, não só para a população em situação de rua. Essa é uma política que a gente passou um bom tempo parada no país e está retomando agora. Inclusive, com Minha Casa Minha Vida, tem um eixo lá que prioriza as pessoas em situação de vulnerabilidade, inclusive a pessoa em situação de rua. Então, a gente tem a possibilidade agora, talvez, de dar um passo mais à frente. Mas a Prefeitura do Recife não ficou parada. Com o Recife Acolhe estava planejado a estruturação de um programa experimental. A gente está fazendo um programa que chama Moradia Primeiro, que a gente vai trabalhar justamente no atendimento àquelas pessoas que estão mais vulnerabilizadas na rua. A gente vai trabalhar uma moradia assistida com uma entidade parceira do terceiro setor, mais de uma, se for o caso. A gente abriu uma manifestação de interesse. Essa ação está sendo um apoio junto com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, dentro do programa Promorar. E é uma moradia que a gente vai começar a identificar aquelas pessoas que estão numa situação que a gente entende que precisa de um suporte, porque as experiências que o Foster House desenvolvido em alguns países mostra que quando a pessoa, mesmo usando droga, estando numa situação vulnerabilizada, quando a gente traz para o ambiente de uma casa, essa situação reverte muito. Agora também há uma dificuldade, vocês sabem, de adesão dessa população. A gente tem outras iniciativas, porque nem todo mundo vai para o acolhimento. Algumas pessoas a gente dá o auxílio acolhida, algumas pessoas vão para o retorno à sua casa, a gente trabalhar essa volta da pessoa à família e tem as alternativas de acolhimento. A gente atende da criança ao idoso. Então, assim, são várias estratégias, vários caminhos. Não é uma política só que vai dar conta desse contexto.
Secretária, sabe uma coisa assim de todo mundo que eu conversei com muita gente que até não está na reportagem porque não queria aparecer. Eu não vi nenhuma pessoa me dizendo assim, eu gosto da rua, eu quero morar aqui. Eu vi as pessoas dizendo assim, eu queria ir para um lugar, mas também eu queria ter um dinheiro. Óbvio que se a gente não cuida dessa parte da droga, o dinheiro vai para o lugar errado. Então as pessoas estão falando de trabalho, de moradia, de dignidade. Sem dúvida, ter uma moradia ia aumentar essa percepção de dignidade e talvez ajudar a reverter essa situação. É muito importante que a sociedade entenda que não dá para a gente simplesmente dizer assim, tem que liberar essa praça, tem que liberar isso aí. Não, tem que resolver esse problema. É importante essa sua fala, porque a gente tem feito a empregabilidade das pessoas em situação de rua. Aqui nesse centro, por exemplo, que a gente está aqui hoje, o Centro Pop Maria Lúcia, 16 pessoas estão empregadas aqui, vieram da rua. Então a gente tem feito, no abrigo noturno a gente tem, no restaurante, na nossa rede. É preciso que a sociedade abra as portas para essas pessoas. A gente faz o acompanhamento, empresários, os serviços, o comércio. É importante. A gente vai encaminhar uma pessoa que já foi acompanhada pela nossa assistência. Acredite nas pessoas. Eu acho que é um desafio, é uma questão, vamos dizer assim, grande, não só para a prefeitura, mas também para as pessoas acolherem. Mas vamos testar, vamos receber vamos acolher, a nossa equipe acompanha. A gente tem muito serviço nessa cidade. A cidade é uma cidade de serviço, a gente não é uma cidade industrial, mas a gente é uma cidade de serviço que pode dar uma oportunidade. Muitas vezes, Bianca, é uma oportunidade que muda a história de vida dessas pessoas. A gente tem que acreditar nas segundas chances, né? Acreditar nas segundas chances. E mesmo se for o caso, terceira chance, quarta chance, que a gente sabe que isso acontece. Eu vou terminar essa conversa aqui. Muito obrigada, secretária. Voltando para você, Maristela, repetindo a fala da última pessoa que eu entrevistei, a vendedora. Essas pessoas que a gente vê na rua, gente, eu entendo a raiva de todo mundo às vezes. Elas são a mesma coisa que eu e você, só que elas não têm onde morar. E elas estão nessa situação. A gente precisa entender isso de uma vez por todas, porque sem entender, a gente não resolve e a gente não ajuda em nada. Maristela. Bianca, o censo traz os números, um raio-x